Fala galera, beleza? Quem fala é o Guilherme Leme. E agora eu estou trazendo para vocês o vídeo de Team Fortress. Team Fortress, pessoal. Saiu um vídeo quase agora, eu acho. Foi quase agora. Eita. Por que não tá carregando esse merda? Saiu não, vai sair ainda. Eu não sei se vai sair antes desse ou depois. Do Agario. Só que ainda é gravado com a filmadora agora, eu tô gravando com a Tubecatcher. Eu ainda não... Nossa, velho, vai cagar, mano. Ainda não consegui arrumar o Fraps. Agora vamos ter que achar outro jogo pra jogar. Expendables. Expendables. Não sei se vocês vão conseguir escutar o jogo, por causa que... Nossa, eu esqueci como que joga esse jogo. Por causa que eu tô só com o microfone ligado no PC. Tô com o headset, mas só o microfone tá ligado. Nossa, velho, eu esqueci como que joga esse jogo. Nossa, eu não acredito que eu fiz uma burrada. O Fraps ainda tá bugado, né, galera? Esqueci do que eu tava falando. Se esse jogo aqui também não der certo, não sei o que eu vou fazer. Eu esqueci como que joga. Juro por vocês, mano, eu esqueci como é que joga. Será que eu atiro aqui? Não é o mouse. Como é que joga essa merda? Nossa, velho. O Y joga a granada. O I taca a faca. Deixa eu sair daqui, né? O I taca a faca. E o que atira é o T. Pronto. T, Y, U. Vamos fazer bacon. Vai ter que dar 20 minutos esse vídeo, galera. Deixa eu ver quanto tempo faz. Nossa, eu esqueci de marcar a hora que eu comecei a jogar. Meu pai amado. Então vou ter que encerrar o vídeo antes da hora, né? Quando eu achar que deu. Eu não gosto desse jogo. Eu abaixei esse jogo só pra jogar uma vez. Eu baixei na Steam. É o único site que eu confio de jogo, né? Além dos sites oficiais dos jogos. Acho que lá não é.
O único lugar que eu vou comprar jogo é a Mojang, né? O resto eu sempre cato na skin gratuita. O Team Fortress, galera, ele é bem da hora, só que tem um ponto que ele enjoa. E ele é gratuito por causa que esse jogo, o dono desse jogo investiu em outra coisa. Ele investiu no... Como é que chama? Ele investiu no... para as pessoas comprarem as coisas, não comprarem o jogo. Que lá tem uma loja que você compra ou você vai ganhando conforme você vai melhorando. Aí você vai ganhando conforme você vai melhorando ou você ganha. Só que não é todas as coisas que você ganha, não. São poucas coisas. Não sei se a imagem é boa, porque o Tube Capture ele não é pra gravar jogo. Ele não é pra gravar gameplay, jogo. Ele é pra gravar tutoriais. Acho que não muda muita coisa, né? Fraps que é bom, né? Mas fazer o que? Valeu. Acabar essa fase aqui eu vou encerrar. Não, vamos. Ah, esse cara aqui joga granada, né? Eu vi esse jogo aqui no PC do meu amigo, galera. Eu fui na casa dele e ele tinha baixado, né? Começou a jogar e eu gostei. Acho que já deu 5 minutos de vídeo só. Eu acho, não sei. Pera, deixa eu dar uma olhada aí rapidinho, galera. Quantos minutos de vídeo tem? Estamos com 7 minutos. Então tá, 7. Tá quanto? Ainda dá bastante. Eu acho que esse cara aqui é o mais inútil que tem. Um dos mais inúteis. Esse aqui é o que eu mais gosto. Por que você mais gosta dele? Eu vou mostrar pra você porque eu gosto dele. Porque você vira de costas e começa a tirar a arma. Como a arma é pesada, ela começa a levar você quando fosse carrinho. Aí você não mata ninguém. O vídeo vai mais rápido. Ai, vou perder tudo assim. Esse aqui é um dos caras que eu mais gosto. Ó como é que faz, galera, ó. Ó como é que faz, ó. Eu tenho esse jogo, galera, Expendables e Unturned. Só que eu não gosto do Unturned, acho que é muito... sei lá, é muito chato. É zumbis, é muito difícil de achar as coisas. E os carros acabam a gasolina muito rápido. Aí você morre muito fácil. Você morre muito fácil no Unturned. Eu não gosto.
Hoje à tarde vai sair... Eu não sei se esse vídeo vai dar pra renderizar ele cedo. Porque tem um antes desse ainda. E eu ainda nem coloquei pra renderizar. Então não sei se esse vídeo vai conseguir sair cedo. Acabar esse vídeo aqui eu vou postar ele pra... Eu vou mandar ele renderizar. Mandar o outro renderizar. E acabar já vou colocar esse. Que à tarde eu vou ter que gravar Minecraft, que faz tempo que eu não gravo. Eu vou ter que gravar a série, galera. Faz tempo que eu não gravo a série. A única coisa que vai ter pra mim gravar, eu acho, né? Senão daqui a pouco vocês começam a colocar no comentário, cadê a série? Eu ainda tô... Eu tenho um amigo que é youtuber também, galera, e eu tô querendo fazer parceria... Eu tenho vários, né? 3. Nossa. Eu tô querendo fazer parceria com ele. Só que daí eu vou ter que... Ele não tem a Live Gold, ele só tem a Live. Ele não tem a Live Gold. Aí eu vou precisar... Eu vou ver como é que faz. Eu vou pegar a senha da minha Live Gold, os númerozinhos lá. Vou passar pra ele. Aí nós vai começar a gravar junto. Eu acho que eu não perdo se eu fazer isso. Acho que eu não perdo a minha, né? Não sei. Tomara que não. Que eu vou fazer. Pra gravar junto com ele. Porque ele grava no... Ele já gravou no Xbox, só que ele não grava no Xbox. Ele só grava no tablet. Ele grava no tablet. Aí eu... E o primo dele comprou a Gold também, aí ele tá sem Gold. Aí eu vou... Sabe, pra deixar ele... vou ver, né? Se dá pra catar a Live Gold. Se der, eu vou pegar. E vou passar pra ele. Se eu não perder, né? Se eu não perder a minha... Se eu passar pra ele, eu acho que eu perdo, não sei. Eu pego a... Não sei, eu vou ver. Fique vendo, galera, como é que eu faço. Ó. Ó. Você viu? Você vai tão rápido que você nem consegue controlar. Deixa eu ver quantos tempo deu aqui. $13 minutos. 13. Ainda falta 6 minutos. Fiz errado, galera. Se vocês gostarem desse jogo aqui, coloca nos comentários que eu trago. Não tenho que trazer esse jogo. É facinho de zerar. Já zerei mais de 20 vezes. Teve um dia, quando eu gostava desse jogo, eu zerei ele 5 vezes em um dia. Cinco vezes em um dia, galera. Eu zerei esse jogo. Eu zero ele assim, porque faz tempo que eu não jogo, eu esqueci como que faz as coisas. Mas normalmente eu zero ele em 5 minutos no máximo. No máximo, no mínimo. No máximo 10. Aí vocês falam, para de zerar. Não, galera, esse jogo é muito fácil de zerar. Vocês têm que ver. Acho que a fase mais difícil é essa, não sei. O jogo é muito facinho. Ele é enjoativo. Ele enjoa depois de um tempo. Depois de um tempo não, ele já enjoou, faz mó tempão pra mim. Um amigo que é youtuber, galera, é ele que tem o GTA V original.
Não é agora a fase mais difícil. Precisava de um rapidinho agora. Eu isso não. Ai, que joguinho chato. Eu queria jogar galho, né? Mas como eu já fiz o vídeo de agalho hoje, então não tinha como eu fazer outro. Olha como é que faz, galera. Puta, velho. Cadê o cara? Era esse mesmo que eu queria. Acho que já deu, né? Deixa eu ver se já dá pra encerrar o vídeo. Tem que encerrar o vídeo, galera. Deixa o like, favorito. Adicione um favorito se gostarem muito. Deixa nos comentários o que eu posso melhorar. E também o que tá bom. Me adicione no Xbox, Guitroguada. E não perca o vídeo de agalho que vai sair antes desse. E o de hoje à tarde de Minecraft. E eu acho que vai ter outro de agalho hoje à tarde. Então não perca, galera. E... Pera aí. Não perca e tchau, tchau.